Olá, muito bem, nossa primeira aula sobre flexibilidade. Vamos falar inicialmente de conceitos e algumas dificuldades conceituais que nós temos sobre este assunto, flexibilidade. Uma primeira diferença que a gente vai fazer sobre flexibilidade e alongamento, mas dentro do conceito de flexibilidade nós já temos alguns probleminhas e dentro do conceito de alongamento também. Então, vamos lá, flexibilidade. Flexibilidade a gente pode entender de duas formas, a depender do contexto, da escrita. Vou explicar aqui que fica mais fácil de vocês entenderem. Flexibilidade ela pode ser entendida como a amplitude máxima que uma ou mais articulações podem alcançar sem lesão. Então, neste caso, quando eu falo desta forma, eu estou me referindo a uma medida. Se a flexibilidade se refere a uma amplitude máxima de uma ou mais articulações, eu estou dizendo que é algo quantificável, dá para a gente medir, de fato é isso que a gente faz, a gente consegue medir a flexibilidade. E essa medida a gente vai chamar de flexibilidade máxima até o ponto em que nós temos esse limite. Obviamente, nós vamos até o limite articular, portanto, sem lesão. Só para dar um exemplo aqui nesse sentido. Houve um tempo que essas duas palavras não estavam nesse conceito, mas obviamente que se percebeu que a necessidade. Porque, veja, imagine a articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo ela tem um limite ósseo, aproximadamente, que trava aproximadamente nos 180 graus. Para passar desse limite é possível passar, mas você só passa com lesão, rompendo esse limite ósseo. Então a gente entende como amplitude máxima dentro, obviamente, de algo sem lesão. Além disso, nós temos outras circunstâncias, né, que limitam. Por exemplo, nós vamos entender como máximo, de modo geral, até onde a pessoa manifesta como tolerável. Obviamente que daria em tese, não só em tese, seria possível, de modo geral, ir além, mas claro que numa medida a gente vai dentro daquilo que a pessoa tolera. Bom, então eu estou falando aqui de flexibilidade relacionada a uma medida quantificável. Mas flexibilidade também pode ser interpretada como uma qualidade física, ou uma capacidade física, ou uma valência física, que é um termo mais antigo, mas que quer dizer basicamente a mesma coisa. Mais ou menos assim, imagina que eu estou falando para alguém, olha, nós precisamos treinar força, condicionamento aeróbio, flexibilidade. Então eu estou me referindo à flexibilidade dentro desse conceito de qualidade, capacidade física. Mas eu posso, de outra forma, dizer, olha, você está com pouca flexibilidade na articulação do joelho, do quadril, precisamos treinar a flexibilidade dessa articulação. Aí eu estou me referindo a alcançar uma amplitude maior a partir da viabilização desses tecidos. Então, podemos entender dessas duas formas. A depender do contexto, a gente consegue discernir uma coisa da outra. O alongamento já é um conceito bem diferente de flexibilidade. Alongamento é a forma de trabalho que visa manter ou aumentar os níveis de flexibilidade, no inglês chamado de stretching. Então, quando eu digo vamos fazer alongamento, eu estou me referindo a uma estratégia de treinamento, de uma intervenção para manter ou aumentar os níveis de flexibilidade. Então é uma intervenção. Qual é a dificuldade que a gente tem aqui dentro? Às vezes eu falo do alongamento e estou me referindo basicamente, eu não tenho, por exemplo, o interesse de aumentar a flexibilidade. Eu não estou treinando para ampliar a flexibilidade. A gente vai entender mais à frente como que a gente treina para aumentar a amplitude mioarticular. Às vezes eu estou falando, olha, vamos fazer um alongamento antes de começar essa atividade esportiva, seja ela qual for, ou mesmo a musculação, treinamento de força. Então, quando eu estou dizendo isso antes de uma atividade,
Eu estou me referindo a um alongamento de preparação para essa atividade. Há muitos questionamentos que a gente vai discutir mais adiante se haveria essa necessidade desse alongamento pré um exercício físico ou uma modalidade esportiva que você vai fazer, se seria necessário ou não, mas seja como for, quando eu falo vamos fazer um alongamento prévio a uma atividade que eu vou fazer na sequência, eu estou me referindo a uma estratégia de preparação, uma estratégia preparatória para aquela intervenção. Ela tem uma ideia de aquecimento, embora muito provavelmente o aquecimento propriamente dito do músculo não deve mudar tanto, mas obviamente alguma alteração da relação neuromuscular isso tem. Agora a importância disso é algo que a gente vai discutir no outro momento. Mas eu posso dizer no outro contexto, eu posso dizer, olha, sua flexibilidade do joelho, do quadril, do ombro está muito ruim, precisamos fazer alongamento. Neste caso, ao dizer assim, eu estou me referindo a aumentar os níveis de flexibilidade. Estou me referindo a uma estratégia de trabalho para ampliar a flexibilidade. No inglês se usa esse stretching, que tem essa mesma ideia. Dependendo do contexto, a gente fala-se no stretching como uma forma de preparação para uma atividade, para manter os níveis de flexibilidade que já tem, ou para aumentar. E aí você só descobre no contexto. Quando eu falo contexto, às vezes é de uma leitura de um artigo científico. Pela leitura você vai saber se estão se referindo a uma atividade preparatória, a uma estratégia de treinamento. Então o que nós podemos resumir aqui é, esses dois conceitos, claro, são diferentes. Um é uma forma de treino, a outra é uma capacidade física ou algo mensurável. Mas dentro delas a gente tem essas pequenas dificuldades conceituais. Houve um tempo, num livro da década de 80, proposto por esse autor aqui, que é o Dantas, muito conhecido daquela ocasião, ele propôs um termo flexionamento, que era, esse é o conceito dele, que está lá no livro dele, forma de trabalho que visa obter melhora da flexibilidade pela viabilização de amplitudes superiores às originais. Ou seja, era um conceito que tentava diminuir essa dificuldade entre alongamento, já que o alongamento servia para as duas coisas, tanto para só manter como para ampliar. Então ele colocou o flexionamento como uma estratégia como um conceito que seria basicamente uma forma de trabalho para ampliar. Entretanto, esse termo não pegou internacionalmente, eu acho que ele sequer propôs isso do ponto de vista internacional, acho que tem só no livro dele que foi publicado no Brasil. Então esse é um termo, uma expressão que não pegou, e eu estou colocando aqui só porque, dependendo do livro que você pega, da década que é este livro e do país de origem desse livro, esse termo pode aparecer. Mas, hoje em dia, não tenho visto ninguém usando. O conceito de alongamento já usado pela literatura, que é o mesmo lá do stretching, que é um conceito internacional, ele já contempla essa ideia. A única coisa que vai depender do contexto, mas está todo mundo neste mundo bem adaptado a isso, não tem gerado grandes dificuldades não. Então a gente usa esse livro como livro texto, esse é um livro mais novo, a edição que eu li com calma a edição anterior, essa aqui eu não cheguei a averiguar se mudou muita coisa. Gosto bastante deste livro também, embora ele não fale só de flexibilidade, ele fale de várias outras coisas. E nós temos um livro que quem acompanha a disciplina já conhece bem. Neste livro, que quem não for da disciplina, encontra ele gratuito neste site aqui, que é um site particular. Mas eu quero dizer que dentro deste livro, no capítulo 8, nós temos um capítulo sobre flexibilidade. E como uma primeira leitura, por ser uma leitura rápida, curta e de uma linguagem
bem simples, porque a gente escreveu de uma forma para ficar bastante acessível, eu penso que é uma boa leitura para começar no mundo da flexibilidade. Esses outros livros são livros mais densos, que é um livro que vale a pena, de repente, depois dessa introdução aqui para... então, é uma sugestão que eu faço. Claro, não tem problema nenhum se quiser começar por esses livros aqui. Esse aqui tem um problema que ele não tem traduzido. Este é um outro problema dele, mas esse aqui tem. Na próxima aula eu vou falar dos tipos de flexibilidade e sempre deixo de propaganda principalmente para quem está vendo pela primeira vez aulas minhas, que nós temos um blog. Neste blog, semanalmente, a gente publica coisas bem legais. São coisas com sustentação científica, mas escritas numa linguagem muito mais acessível, porque essa é a ideia mesmo do blog, da gente ampliar o alcance desse conhecimento baseado em evidência. Então fica meu convite para acessar o blog. A depender de quando você estiver assistindo, talvez já tenha muito mais coisas. Essas foram as duas postagens, as duas últimas postagens no momento que eu estou gravando, que é final, estamos no mês de dezembro de 2020. Este aqui é o livro que eu citei ali atrás, que está no site, gratuito. E eu vou parar então essa aula, termino aqui. Na próxima aula a gente dá sequência. Aliás, serão aulas quase sempre bem mais curtas do que o habitual, como essa. Então vamos até a próxima.